Amém? Bom, meus queridos, vamos à palavra de hoje. Acordaram? Pega a sua Bíblia, então vamos para a palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos alimentar com a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é esse: livre-se dos jebuseus. Quem sabe quem eram os jebuseus? Que legal, cara. Estamos fazendo uma demonstração de microfones hoje. Quem sabe quem eram os jebuseus? Pô, legal. Apoia o próximo lá. Quem sabe quem eram os jebuseus? Hein? Os jebuseus eram um povo antigo que vivia em Jerusalém, vivia naquela região de Jerusalém, antes do povo de Israel dominar aquela região, né? Era um povo pagão, um povo que vivia lá naquela época. Bom, vamos entender a palavra de hoje, para que essa palavra seja bênção na sua vida. Fala assim comigo: Jesus, prepara o meu coração para receber a tua palavra. Graças a Deus. O rei Davi, ele gozava de um respeito, uma admiração muito grande por parte dos israelitas. Antes mesmo dele ser rei, as pessoas tinham um carinho muito grande por ele, porque ele sempre comandou as batalhas, as guerras, ele saía para as conquistas, e enfim, ele era um cara muito respeitado. E houve um momento em que o povo desejou colocá-lo como rei, e ele tinha, a grande maioria das pessoas de Israel, né, apoiavam Davi como rei. E eles se reuniram na cidade de Hebrom, tá? É a cidade de Abraão, né, onde tem até uma casa lá de Abraão, fica perto de Beersheba, um lugar lindo lá em Israel. Hebrom, uma vez eu saí fugido de Hebrom, tamparam um pedaço de pau no carro, eu estava com um carro com placa de Israel e entrei em Hebrom, e a maioria em Hebrom era árabe, né? Ainda hoje a população é muito árabe lá em Hebrom. Eu entrei numa área muito árabe, todo mundo com a placa árabe, e só eu com placa de Israel, né? E era como se você hoje entrasse numa área perigosa aqui no Rio de Janeiro. Aí começaram a tampar pedaço de pau no carro e tal, tive que sair correndo de lá, em Hebrom. E ali em Hebrom, Davi foi ungido rei. Vieram os anciãos da cidade, né? Vieram os anciãos dentre Israel e ungiram Davi rei. Mas havia um propósito. Aliás, uma coisa muito interessante que eu acho, eu não consigo explicar, é um mistério, por que Deus gosta tanto daquele pedacinho de terra lá em Jerusalém. Ele não podia gostar assim aqui do Rio de Janeiro, né? Podia ser o Rio de Janeiro, a gente estaria de boas, né? Mas ele gosta daquela área lá em Jerusalém. E aquela área ali onde está a esplanada das mesquitas, ali em Jerusalém, é uma área assim extremamente importante para Deus. Muitas coisas aconteceram ali naquela região. Você vê que Deus, quando chamou Abrão estava a 1000 e tantos, né, quilômetros dali, e Deus disse: Abraão, sai da sua terra, pega aí tua galera aí, vai para a terra. Tirou Abraão de lá, mandou exatamente para aquele pedaço de chão. Quantas coisas aconteceram ali, né? Quantas coisas aconteceram ali. Ali foi que Abraão ia matando Isaac, ali foi construir o templo, ali é que tinha o Santo dos Santos, ali é que estava a glória de Deus, ali que Davi comprou uma eira de terra lá para poder edificar o altar do Senhor, né? Comprou de Araúna. Quantas coisas aconteceram ali naquele pedacinho de terra. Onde é que Davi foi ungido rei? Hebrom. Mas havia um propósito. O propósito de Deus é que Davi fosse reinar em Jerusalém.
Davi tinha que ir para aquela terra, lá para aquele lugar lá onde tem as mesquitas lá e tal, que a gente vê aí nas fotos de Jerusalém. Davi tinha que ir para lá. Esse era o propósito de Deus. Interessante que Jerusalém é a parte mais alta de Israel, né? Então parece que Deus queria ficar lá no alto para governar toda a região. Mas Davi foi ungido rei em Hebrom. E ele precisava ir para Jerusalém, porque esse era o propósito. Aí nós vamos ler o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 5. Pega a sua Bíblia aí para acompanhar comigo. 2 Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 10. 2 Samuel, capítulo 5, do verso 6 até o versículo 10. Quem está sem a Bíblia, está sendo projetado aqui no telão. Vamos ler juntos? Acharam? O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém. Ele tinha acabado de ser consagrado rei, ungido rei em Hebrom. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Jerusalém era dominado pelos jebuseus. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Que eles fizeram um pouco de Davi. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Sião é Jerusalém, tá? Que veio a ser a cidade de Davi. Lá em Jerusalém tem as ruínas antigas da velha cidade de Jerusalém, que é chamada de a cidade de Davi, um lugar lindo, muito lindo. Quem quiser vencer, versículo 8, naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Ali tem pessoal que já foi lá comigo sabe disso. Tem um túnel que passa por debaixo assim da terra, né? Debaixo da pedra assim, e faz uma conexão entre a fonte de Sião e o tanque de Siloé, né? Então havia muralha, né? E era difícil passar por essa muralha, mas tinha uma passagem estreita. Eu já tive a oportunidade eu não quis atravessar não, mas sabe que ele te molha todo, né? Às vezes a água bate por aqui assim, aí você entra e tal, e aí você entra na cidade por aquele túnel, tá? É isso que Davi está falando aqui. Tem uma entrada que dá para entrar sem, né? Por causa da muralha. Versículo 9. Davi passou a morar na fortaleza, chamou-a cidade de Davi, construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de Arrimo, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: qual era o propósito de Deus? Deus queria que Davi fosse reinar onde? Em Jerusalém. Esse era o propósito. Jerusalém ficava onde? Lá no topo, lá em cima. Para onde Deus quer te levar? Para o topo. Ele disse: eu te quero por cabeça e não por cauda. Quem pode dar glória a Deus? Ele quer você por cima, ele quer te levar para Jerusalém. Tá. Por que Deus queria que Davi fosse para Jerusalém? Aí existem todos esses mistérios. Um deles era a construção do templo. O templo de Salomão seria construído pelo filho de Davi, filho que Davi teve com Betseba, Salomão. Seria construído mais tarde, no ano 1005, me parece, antes de Cristo. Então havia um propósito. Davi tinha que ir para lá, dominar Jerusalém, expulsar os jebuseus, porque Deus queria usar aquele pedaço de terra. Deus queria construir ali o templo.
Ali seria edificado o altar do Senhor, ali seria edificado o Santo dos Santos, onde a glória Shekinah de Deus estaria se manifestando. Ou seja, tinha um propósito de Deus. Davi tinha que ir para lá, tinha que dominar Jerusalém, né? Mas havia ali um empecilho. E qual era esse empecilho? Os jebuseus. Os jebuseus estavam lá. Eles é que dominavam Jerusalém e estavam dentro da muralha, se protegendo. Davi tinha que ir para lá, mas tinha os jebuseus. Diga comigo, os jebuseus estavam lá. Diga para quem está do teu lado, tinha jebuseu lá. Tinha que tirar o jebuseu de lá. Ou seja, para que a manifestação da vontade de Deus acontecesse, tinha que tirar o jebuseu de lá, porque senão Davi não ia entrar na cidade. A cidade tinha que ser liberta, né? Para que o propósito de Deus acontecesse, Davi tinha que colocar os pés dele lá em Jerusalém. E para isso ele tinha que fazer o quê? Tinha que tirar os jebuseus que estavam lá. Aí vamos trazer isso, tá? Para a nossa realidade. Você observa no versículo 6 aí, que os inimigos não acreditavam. Os inimigos diziam: Davi, você não vai entrar aqui. O que os inimigos diziam? Davi, você não vai entrar. Os inimigos não levavam fé em Davi. Você não vai entrar aqui. Eu vou dizer para você, os seus inimigos acham, e aí tem a ver com o que a gente estava falando ainda há pouco, os seus inimigos acham que você não vai muito além de onde você já chegou. Os teus inimigos não acreditam em você. Eles não acreditam em você. Os teus inimigos acham que você já chegou onde tinha que chegar. Isso é muito comum acontecer. Aliás, os teus inimigos acham que você não vai chegar e querem te convencer que você não vai chegar, que é o pior. Eles ficam te dizendo: não adianta, você não vai chegar, isso não é para você. Eles ficam tentando te convencer que você já chegou onde tem que chegar. Até na hora de você sonhar os teus sonhos, normalmente você sonha pequeno, porque você já foi induzido a achar que você não vai muito além. De repente, o inimigo fica dizendo: você não tem condições de ir muito longe. Você não tem condições de passar muito disso aqui. Olha para você. E você vai se convencendo disso. É tudo que o inimigo quer. Teu inimigo quer te enganar. Ele quer colocar essa fake news, né, na sua cabeça, na sua mente. Ele quer limitar a sua mente, para você não acreditar que vai botar teus pés em Jerusalém. Mas é lá em Jerusalém que está o propósito do Senhor. Teu propósito é chegar lá no cume. Jerusalém, para você chegar, quem já foi lá comigo sabe disso, para você chegar em Jerusalém, tem uma serra enorme. Tem uma serra, você sobe, 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 sobe. É muito alto Jerusalém. Por isso que Jerusalém é o lugar mais frio de Israel. Deus quer levar você para os lugares altos. Deus quer levar você lá para cima. Às vezes você está focado em coisas pequeninas aqui. Você está muito focado em coisas pequenas demais, gente. Vocês estão ali, às vezes preocupados com uma besteirinha. E Deus está dizendo: não entendeu nada ainda. Eu quero levar lá para o cume. Eu quero te levar lá para o cume. Eu quero te colocar por cabeça. Eu quero botar você reinando. Eu quero que o meu propósito se cumpra na sua vida e através da sua vida. Quem está recebendo essa palavra? Você está entendendo? Eu tenho sempre muita preocupação, não de preparar uma palavra que seja empolgante, sabe, gente? Eu tenho essa preocupação, não de preparar uma palavra que vai mexer com você, que vai te emocionar, que vai... Não, o que eu quero é que você receba uma palavra que seja profética.
para esse momento que você está vivendo. O que você tem que ouvir aqui hoje? Qual a palavra que você tem que receber no teu coração? Você tem que entender que Deus quer te levar para Jerusalém. Deus quer te levar para Sião. Deus quer que você coloque os teus pés em Sião, que você esteja lá no cume, que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Mas você tem que tirar o jebuseu de lá, porque o jebuseu, ele te desafia. O jebuseu, ele é um impedimento. No versículo 9 diz que Davi expulsou os jebuseus e foi morar em Jerusalém. Diga para quem está do teu lado, dá a notícia para quem está do teu lado: olha, Davi expulsou os jebuseus, Davi foi morar em Jerusalém. O propósito de Deus se cumpriu, amém? Glória a Deus. Davi expulsou os jebuseus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Todos nós temos jebuseus que precisam ser tirados do nosso caminho. Com certeza você tem jebuseus que estão te atrapalhando, que estão impedindo você de entrar em Jerusalém, de botar teus pés em Sião. Para você chegar em Jerusalém, você vai ter que tirar esses jebuseus. Eles são o seu impedimento. E aí você pergunta: que jebuseus são esses? O que é que está te atrapalhando? O que é que está entre você e a manifestação plena da vontade de Deus na sua vida? O que está atrapalhando? O que está impedindo você de contemplar a glória de Deus? Quando foram falar para Jesus: Jesus, Lázaro já morreu, tem 4 dias. Jesus disse: eu não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Você vai ver a glória de Deus, você tem que crer, acreditar. O que vai te impedir de ver a glória de Deus? O que vai te impedir de ver em 2025, 2026, Deus abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abrindo portas, quebrando fortalezas, criando caminhos novos, fazendo você prosperar, sarando as suas enfermidades, alegrando o teu coração, colocando coisas boas na sua vida, fazendo você viver coisas agradáveis, coisas bonitas? O que é que está impedindo isso? Pelo amor de Deus, a gente tem que descobrir que jebuseus são esses. A gente tem que tirar esses jebuseus de lá. A gente tem que abrir caminho, abrir espaço para pisar lá, senão não adianta. Você não vai conseguir chegar lá e botar teu pé lá junto com os jebuseus. Tem que tirar os jebuseus. Que jebuseus são esses? Às vezes são coisas que estão desagradando a Deus. São coisas que precisam ser retiradas da sua mente, do seu coração. Atitudes que precisam ser revistas. Hábitos ruins que estão te impedindo de crescer. Vê se você consegue entender. O Espírito Santo já deve estar te soprando aí coisas que precisam ser diferentes na sua vida. Jebuseus que têm que ser arrancados. Às vezes você deixa de entrar em Jerusalém, deixa de pisar em Sião, porque você não consegue expulsar um jebuseu que está lá. Você não consegue tirar o jebuseu que está lá, que está te atrapalhando, que está te impedindo de avançar, te impedindo de crescer. Que jebuseu é esse? Às vezes é uma mágoa que você tem no coração. Às vezes é um ódio que você tem no coração. Você passa batido, você prefere passar por cima. Você prefere deixar isso para lá. Porque na verdade você já tomou uma decisão, você não quer mexer nisso. Você não quer mexer nisso.
Às vezes um sentimento ruim que você tem que está ali, tá, e Deus está se entristecendo com aquilo, e Deus está dizendo: ó, peraí, sabe, Deus é misterioso, Deus é muito misterioso. Quando Jesus estava aqui, Ele pegou os discípulos dele, Ele ensinou tudo, ensinou a orar, ensinou a expulsar demônio, ensinou a pregar, ensinou a fazer a obra, andou com eles para todo lado. Quando o Senhor Jesus estava para subir aos céus, quando estava tudo preparado, o Senhor Jesus disse: ó, senta todo mundo aqui, eu vou lavar o pé de vocês. A última lição de Jesus, a última coisa que Jesus foi ensinar para os seus discípulos: ó, sejam humildes, estejam dispostos a servir. Jesus desceu da sua glória, Jesus foi lavar o pé. Pedro ficou incomodado com aquilo: não, meu pé você não vai lavar, não, eu vou lavar sim. Porque Jesus queria ensinar alguma coisa para aqueles discípulos. Existem coisas, sabe, que estão nos impedindo de avançar. Algum pensamento estranho que você tem, algum posicionamento errado que você tem, é um jebuseu na sua vida, e você é cabeçudo, você não está entendendo isso. Às vezes está faltando quebrantar o coração, está faltando, sabe, afinal, você quando veio para Jesus, você veio para abrir mão dos seus valores, dos seus conceitos. Quando a gente veio para Jesus, a gente veio dizendo: Senhor, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Você se entrega, você abre mão do que você é uma nova criatura, moldada pelo Espírito de Deus, sabe? E eu vejo que a igreja, ela perde muito com isso, porque às vezes a pessoa quer vir para a igreja, ela quer estar com Jesus, mas ela não quer abrir mão do que ela é. Por que uma pessoa vomita? Me perdoe falar essa coisa feia. Por que uma pessoa vomita? Quando um alimento é posto para fora, quando você come alguma coisa que você começa: eu comi alguma coisa que me fez mal, aí você começa a chamar Raul. Por quê? O que está acontecendo? Aquilo que você comeu está rejeitando ser processado. Você comeu alguma coisa que está se negando a ser consumido, e o teu estômago então quer jogar para fora, ou se deixa consumir para ser absorvido, ou então vai ser expelido. É isso que é o vômito. Você entendeu o paralelo? Muitas vezes você vê o cristão sendo expelido de determinadas situações, porque ele não está se deixando digerir, ele não está se deixando consumir. Ele quer ficar na presença de Deus, mas não quer abrir mão de muitas coisas. Ele não quer abrir mão de muitos sentimentos. Ele não quer abrir mão de muitas coisas que estão na cabeça dele, na mente dele, no pensamento dele. Ele não quer abrir mão dos seus desejos, das suas prioridades. Ele não está rasgando o coração dele. Então é um jebuseu que está ali, que não está deixando ele botar o pé em Jerusalém, que não está deixando ele tomar posse dessa vitória, dessa bênção de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, todo mundo aqui tem seus desafios. 2 cegos se aproximaram de Jesus, aí disseram para Jesus, às vezes aparece um cego só, dependendo do evangelho. Ele disse assim: olha, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus disse o quê? Eu quero. Qual é o seu desafio? Você acha que Deus não quer te honrar? Você acha que Deus não quer te honrar? Seja franco. Você acha que Deus não quer mudar essa situação? Você acha que Deus não está pronto para reverter essa situação? Claro que está. E detalhe, agindo Deus, quem o impedirá? Ainda que os teus inimigos não queiram, ainda que haja quem lute contra você,
Ainda que muitas pessoas desejem o teu mal, ainda que muitas pessoas se incomodem com o teu sucesso, não importa, agindo Deus, quem o impedirá? A hora que Deus bater o martelo, a hora que Deus determinar, não é agora, é agora. E eu quero ver quem vai impedir. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Ele disse: haja luz, e houve luz. O que ele disser está dito. Você entende? Então, se Deus disser que em 2025 você vai arrebentar a boca do balão, então o balão vai ficar com a boca arrebentada. Se Deus disser que em 2025 você vai alcançar Jerusalém, se Ele determinar, se Ele vê que você expulsou os jebuseus de lá, você pode ter certeza que ninguém vai impedir você de entrar em Jerusalém. Você pode glorificar o Senhor? Quem recebe essa palavra? Diga para quem está do teu lado: Deus quer o melhor para você. Deus tem propósitos maravilhosos para a tua vida. Você que está em casa, diga para quem está aí do teu lado: Deus quer mudar a sua história, Deus quer abençoar você, Deus quer te dar um ano de 2025 cheio de vitórias, cheio de alegrias. Deus quer te honrar, Deus quer você por cabeça. Ele mesmo disse isso. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agora vira para a pessoa que está do seu lado de novo e diga aí o título dessa mensagem: livre-se dos jebuseus. Descubra quais são os seus jebuseus e bote para correr. Livre-se dos seus jebuseus, porque está na hora de você subir e botar teu pé em Jerusalém. Amém? Livra do teu jebuseu, porque agora está na hora de Deus cumprir na sua vida tudo aquilo para o qual você foi chamado. Você foi chamado para estar lá no cume, lá em cima, lá em Jerusalém, lá na parte mais alta. Então, toma posse disso em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor, vamos? Jesus é para ti, é para o Senhor. Levanta a tua mão agora e profetiza: 2025 eu vou botar meus pés em Jerusalém. Agora pensa aí, qual é o seu grande pedido para 2025? Levanta a sua mão, fecha os teus olhos e diga: profetiza que vai acontecer em 2025. Profetiza pela fé. O Senhor está ouvindo você, né? O Senhor está te ouvindo. Levanta a tua mão e profetiza. Diga: olha, em 2025 vai acontecer isso, em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer, e ponto final. Amém?